Fala, pai presente! O vídeo de hoje eu quero falar sobre o sistema educacional brasileiro. E por que eu decidi fazer, será uma série de vídeos, né? Abordando a questão da qualidade do ensino no Brasil, o sistema educacional como um todo. Então, eu comprei esse livro, já estou quase terminando, Contra a Escola, quase terminando. E aqui tem informações. Eu vou fazer vídeo sobre o que eu tô lendo aqui. Então, assim, ele dá um panorama, ele faz uma radiografia do sistema educacional. Então, um livro legal, vou fazer vídeo sobre ele. Mas eu decidi me aprofundar um pouquinho mais. Então, assim, eu não quero ficar refém de uma única pessoa, sobre um único ponto de vista. Não quero. Então, fui pegar dados públicos, MEC, IDEA, enfim, alguns dados, OCDE, enfim, que fala sobre educação no Brasil. Então eu estou com um artigo aqui aberto, e eu vou ler só apenas um trecho. É um artigo extenso, também é outro livro aqui, e eu estou lendo ele e me chamou, estou fazendo esse vídeo para dizer o seguinte: eu entrei no site do governo, então eu subi um arquivo em PDF lá no grupo, no Facebook Pai Presente, que fala, já tinha subido um que fala sobre a paternidade e acabei de subir agora um que fala sobre a qualidade, o índice de qualidade deixa eu ler aqui, indicadores da qualidade na educação do ensino fundamental. Vou repetir. Indicadores da qualidade na educação do ensino fundamental. É um PDF, são informações públicas, tá? É um PDF que fala sobre a qualidade do ensino fundamental. Deixa eu ver se é o fundamental ou o básico. Ensino fundamental. Porque tem outros PDFs que falam sobre educação básica, ensino fundamental, enfim. Cada semana eu vou subir um arquivo desse para dar tempo de você ler. Então, assim, o que eu quero fazer, o que eu quero combinar com você? Se você baixar esse arquivo, por favor, só me manda uma mensagem no inbox. Denner, baixei o indicador de qualidade do ensino fundamental. Ou, Denner, baixei sobre o PDF sobre a paternidade. Para ter uma ideia, isso serve até para uma pesquisa, né? Para que eu tenha uma ideia de pessoas que estão no grupo e pessoas que estão interessadas em aprender um pouco mais sobre esses assuntos que eu acabei de falar. Então, por exemplo, de 200 pessoas que tem no grupo, 5 baixou o arquivo, 20 baixaram o arquivo, 50 baixaram o arquivo. Todas as pessoas que estão no grupo, que eu acho pouco provável, mas todas as pessoas que estão no grupo baixaram o arquivo para ler e aprender um pouquinho mais sobre o sistema educacional brasileiro. Então faz essa gentileza, se você baixar o arquivo, manda só uma mensagem: Denner, baixei o arquivo tal, para que eu possa ter uma comparação. Isso também serve como parâmetro para entender se, primeiro, é importante para você, para o teu filho aprender, e segundo, se é um assunto que interessa as pessoas. Simples assim. Eu vou ler só um trecho desse artigo que está aberto aqui, porque quando a gente fala, né, sobre... quando a gente entra na seara dos desafios da educação brasileira, o que fazer para melhorar a educação brasileira? Então, às vezes ou outra, eu converso com algumas pessoas perguntando sobre o que pode ser feito. Inclusive, essa semana eu conversei com um pai que eu conheci, morador novo aqui, muito gente boa, e ele tem essa preocupação também. Ele tem 2 meninos e foi legal. Eu fico feliz de conhecer esses casos, né? Porque a gente sabe que a gente está num momento diferente, né? Os pais participam mais hoje, né? Tanto é que ele fala que ele e a esposa ensinaram, durante esse período de pandemia, o filho dele aprendeu a ler e escrever em casa. Só que, assim, é muito triste dizer, mas é uma realidade. Não são todos que fazem isso. Não são todos que fazem isso. Não são todos que fazem isso. Crianças com 7, 8, 9 anos e não sabem ler e escrever. Mas paciência, mas esse não é o ponto aqui do vídeo. Mas a gente discutindo sobre educação, eu falei, pô, legal, é um cara que tá com os filhos aqui, tava com os 2, né, brincando lá e tal. E a gente começou a conversar sobre o sistema educacional. Eu falei para ele que estava lendo esse livro,
E eu decidi me aprofundar, volto a dizer, não quero ficar refém só de um único ponto de vista. Então eu estou indo buscar fontes em dados públicos do governo. Em breve eu vou fazer vídeos sobre o sistema educacional brasileiro. A gente já sabe que é deficitário, que quando a gente pega números, a gente sabe que o Brasil sempre está lá no final da fila sobre qualquer ponto de vista da educação comparado a outros países. Mas assim, o que eu quero dizer aqui? Toda vez que eu começo uma discussão no bom sentido, tá? De conversar e debater sobre educação, muitas vezes as pessoas falam que precisa investir mais, enfim, que falta uma série de coisas, dentre elas pagar bom salário para professor, investir na educação, de forma geral investir na educação. Então o texto diz o seguinte: as despesas públicas com educação vêm crescendo rapidamente nos últimos anos, acima dos níveis observados em países pares. Países pares são países que meio que está equivalente ao Brasil. Em 2014, após uma década de rápido crescimento, as despesas com educação chegaram a 6% do PIB. Já em 2010, os gastos com educação no Brasil eram superiores à média dos países da OCDE, 5,5%, e do BRICS, 5,1%, e da América Latina. Olha só, o Brasil tem investimento maior que os países da OCDE, BRICS, que é Índia, Rússia, os países que estão em franco desenvolvimento, e da América Latina. Isso aqui eu já sabia antes de ler esse artigo. O Brasil é o país que mais investe em educação em toda a América Latina e é o último colocado quando passa por avaliação junto com o país da América Latina. Olha o paradoxo, é o que investe mais e é o que tem o pior resultado em todos os países da América Latina. Seguindo aqui com a leitura, né? As despesas públicas com todos os níveis educacionais aumentaram uma taxa real de 5,3% ao ano entre 2000 e 2014. O crescimento dos gastos ocorreu em todas as áreas, mas a educação infantil e o ensino médio observaram os índices de crescimentos mais altos. O gasto por aluno cresceu ainda mais rapidamente, 10,1% ao ano em termos reais, pois o número de estudantes nas escolas públicas de ensino fundamental e médio diminuiu na década de 2000, devido às mudanças demográficas e à migração para instituições privadas, que é o caso, por exemplo, do meu filho. Olha só, a gente sabe, vou só abrir um parênteses aqui, né? Eu moro aqui no Ruge Ramos, para quem é de São Paulo vai conhecer, Ruge Ramos, ABC Paulista, São Bernardo do Campo. O meu filho, ele tem 3 anos. Pegando o gancho desse último trecho aqui. A escola municipal de horário integral só tem uma sala de 20 e poucos alunos para o bairro inteiro. Natural que ia ficar gente de fora. Então imagina o pai, que a maioria, pai e mãe que trabalha, que só tem vaga para meio período. Se o pai e a mãe trabalham, é porque precisam trabalhar, não é porque, sabe, porque tem que estar lá. Se ele fosse escolher, eu tenho certeza que ele escolheria estar com os filhos. Se o pai e a mãe trabalham, é porque precisa trabalhar. Com quem que essa criança vai ficar? Se a gente já paga imposto e ele deveria ser revertido na educação, certo? E aí o que o pai tem que fazer? Que foi o meu caso, pagar a escola particular para o meu filho para ficar o dia inteiro. Porque a minha esposa, nós precisamos trabalhar. Então o meu filho aos 3 anos, ele está indo para a escola. Das 8 da manhã às 6 da noite. 6 da tarde, enfim. Tá lá na escola. Porque o Ruge Ramos inteiro só tem uma sala de período integral. Vou voltar aqui que saiu aqui. Só para a gente refletir. E a gente está falando de um bairro, porque quando a gente se afasta um pouco da região sudeste, assim, às vezes a sensação de estar em outro país. Eu não sei se você já teve oportunidade, mas tem lugar que é completamente diferente da realidade de quem está aqui na região sudeste. Completamente diferente. Então a gente está falando de um lugar que tem investimento, tem arrecadação, tudo que você imaginar. Ruge Ramos, um bairro inteiro, uma sala de período integral, apenas uma sala.
a fila gigantesca de fila de espera, obviamente que não dá para ficar esperando e por isso que a gente acabou colocando. Mas esse não é o ponto, é só um parêntese, fechei o parêntese. Então aqui tá falando, ó, só para encerrar, já estou acabando o vídeo aqui, mas olha só, o texto fala que, o artigo fala, né, meu artigo, Brasil Escola, ele pega dados de fontes, volto a dizer, inclusive eu vou visitar esse site também, que é MEC, enfim, todos esses órgãos públicos que estão relacionados, ele cita essas fontes, por isso que eu estou falando sobre esse artigo, porque ele cita as fontes, eu já entrei nos sites, já vi os números, então assim, é uma pessoa que escreveu um artigo, cita fontes públicas, e eu consultei as fontes públicas, tudo bem? Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu já tive o cuidado de consultar essas fontes. Bom, ele está falando que o Brasil tem investimento em educação. Para onde que vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? É isso que eu quero me aprofundar um pouquinho mais, porque eu não quero dar uma resposta rasa aqui. A gente já sabe, você vai falar para corrupção, mas a gente precisa entender. Porque se a gente entende, a gente sabe cobrar. Se a gente não entende, a gente finge, né? Finge que sabe de uma coisa, acaba sempre ficando no campo da superficialidade, enfim, e não colocam a mão, o dedo na ferida para poder resolver. Então, eu só quero aqui dar um overview, um vídeo inicial dizendo que eu farei uma série de vídeos sobre a educação brasileira. Por quê? Porque o meu filho está ingressando agora, ele está na escola. Então eu quero entender qual é o sistema educacional do ponto de vista da educação básica, depois eu vou querer entender a questão do ensino fundamental, ensino médio, faculdade, e tudo isso eu já sei. Na verdade, parte, né? Porque agora eu quero pegar fontes confiáveis para passar para você, para provar se a educação brasileira é boa ou má e o porquê é ruim ou porquê que é boa e o que a gente deve fazer. Não é ficar só blá 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 blá, não é que a questão é que o ponto aqui não é ficar de blá blá blá, não. É a gente entender para poder cobrar. Quem que a gente vai cobrar? Por que a gente vai cobrar? Tudo isso eu quero trazer aqui nesse vídeo. Então, assim, para quem está vendo no YouTube, eu vou subir arquivos, volto a dizer, já subi 2 lá no grupo Pai Presente, vai lá, é um grupo privado, porque eu entendo que talvez não seja interesse de muita gente, do ponto de vista, de repente, eu estou falando porque às vezes não é pai, então é um grupo fechado, onde as pessoas que estão lá realmente são pais e que querem, pais e mães, né? Para minha surpresa, tem muita mãe lá no grupo, mas são pais que querem aprender como se tornar pais melhores, porque é um desafio muito grande educar os nossos filhos nos dias de hoje. Então eu vou trazer sempre conteúdos para que a gente possa refletir, todos nós, né, aprendemos, ninguém tem resposta para tudo aqui, ninguém é dono da verdade, pelo contrário, eu me coloco também como uma pessoa, tanto é que eu estou lendo, tanto é que eu estou aprendendo, tanto é que eu estou, sabe, eu estou aprendendo. Por quê? Porque a gente não sabe de tudo, a gente tem que aprender. Simples assim. Então, para você que acha importante aprender como se tornar um pai melhor e uma mãe melhor, né? Que nem eu comentei, tem bastante mãe lá no grupo. Se inscreve lá no grupo no Facebook Pai Presente e no YouTube também Pai Presente, no Instagram Pai Presente numeral 10. E volto a dizer, vai lá e baixa esses arquivos. Se você baixar, se você tiver interesse em ler, só manda uma mensagem no inbox, Denner, baixei o e-book e tal. E para eu poder entender se é interessante continuar subindo arquivos lá, porque também se não for de interesse das pessoas, eu não vou ficar subindo, eu leio aqui eu mesmo e pronto, acabou. Mas se eu ver que tem interesse, que as pessoas estão se interessando e estão baixando, eu vou subir outros documentos lá que falam sobre, não só sobre educação, mas sobre tudo, né? Que são ligadas à questão da paternidade, enfim, aos desafios da paternidade e também da maternidade em pleno século XXI. Então, assim, vou encerrar esse vídeo agora. Agradeço aqui a tua paciência, né, e o teu interesse, inclusive, e acompanhe, se inscreva aqui nos próximos dias. Eu subirei vídeos falando sobre o sistema educacional e a qualidade da educação no Brasil.
Até o próximo vídeo.